Oi, eu sou o Thiago Mariano Ferreira, sou formado, né, em licenciatura para Ciências Humanas na Faculdade SESI. Hoje sou professor da educação básica, né, dou aula de filosofia para o ensino médio. E, bom, aqui comigo está o Vitor. Isso, eu sou o Vitor Valdeci, também sou formado na Faculdade SESI e também leciono na rede básica em Filosofia e Sociologia. O nosso trabalho, né, ele é uma adaptação do nosso trabalho de TCC, em que a gente apresenta três teorias de currículo, né? A teoria tradicional, teoria crítica e teoria pós-crítica, e a gente faz uma análise dessas teorias por meio das epistemologias delas. Então a gente investiga as bases filosóficas, as bases sociológicas, né? As bases teóricas que fundamentam esses modelos educacionais, né? Isso. A gente parte de uma perspectiva de que são indissociáveis, né? Esses métodos, essas metodologias do trabalho final, da parte pedagógica final, né? Então, que uma coisa influencia a outra e por isso é importante conhecer também a questão epistemológica, filosófica que está por trás desse método, né? Nesse sentido, a gente parte também da ideia do Tyler de que a teoria tradicional ela bebe muito de uma noção decorrente do Taylorismo, né? Então ela é uma aplicação taylorista da educação, né? Do modo de produção industrial taylorista. Então essa ideia de se pautar na eficiência, né? De se buscar métodos de fabris para se aplicar dentro de outras áreas como a educacional e assim por diante, né? Então esse movimento ele acaba por marcar o currículo elaborado pelo Ralph Tyler. Nesse nosso trabalho, a gente faz uma correlação entre o Tyler com essa proposta positivista dele de organização e tudo mais, que a gente consegue relacionar com o Durkheim. Porque o Durkheim ele apresenta o papel da educação como um papel de modificar comportamentos, né, em prol dessa organização, desse ordenamento que a sociedade, através da coerção social, aplica nos indivíduos. O Tyler, apesar de dizer que o objetivo da escola, né, de forma individual, a escola escolhe esse objetivo, ele também diz no texto dele, ele diz que a educação tem por finalidade, assim como o Durkheim, né? Ele não cita, mas nós identificamos o papel de alterar os comportamentos também. Isso, exatamente. Além disso, né, ele concebe esse método que ele cria, né, de pautar na eficiência e tal, como algo que pode ser abrangente, que pode abarcar todas as intencionalidades. Né? Então, mesmo que se tente criar uma escola revolucionária ou alguma coisa desse tipo, ela seria capaz de caber dentro dessa escola, desse método proposto pelo Tyler. Né? Então, todos as intencionalidades, segundo ele, seriam capazes de caber dentro da proposta que ele cria. Então é interessante a gente fazer a questão, né? Será que esse método proposto pelo Tyler é de tal racionalidade, de tal imparcialidade como ele se propõe a ser, que seria possível que mesmo tanto uma escola que se propõe a uma proposta conservadora e uma outra que se propõe a uma proposta revolucionária conseguiriam ser abarcadas, vamos dizer assim, pelo modelo curricular, pela teoria de currículo do Ralph Tyler? Né? Essa acho que é uma pergunta central nesse momento do nosso trabalho. E, bom, para a perspectiva, né, a conclusão que a gente chega quando a gente olha para as duas outras perspectivas é que não, né? É que essa espécie de reformismo, essa espécie de reforma que se faz dentro do currículo não seria possível. E aí a gente vai ver o porquê dado de cada um, né? Porque, veja, e aí a gente parte primeiro da teoria crítica,
né? Que vai falar exatamente sobre isso, de que, olha, ela vai dividir as teorias em dois grupos, as críticas e as não críticas. Então, as teorias não críticas são aquelas que concebem a escola como uma forma de harmonização, como uma forma de voltar a um funcionamento correto daquela sociedade ou de algo do tipo, né? De você intervir nos problemas e retornar ao certo, ao correto, ao bom, né? Então, e aí não só a perspectiva do Tyler, né? A gente vai ter escolanovismo, que vai partir dessa ideia, o tecnicismo, enfim, todas as outras epistemologias e teorias de currículo que partem dessa ideia de que com certas mudanças você poderia alcançar uma melhora geral de determinado aspecto social, né? Então essas são teorias não críticas. E as teorias críticas seriam justamente as teorias contrárias a isso, né? São aquelas teorias que têm consciência de que a escola ela é moldada pelo status quo, né? Ela é moldada pela forma, pela superestrutura social. Então, os problemas que existem na escola e na sociedade, eles não são meras correções que podem ser feitas através das reformas. Elas são parte da estrutura total, né, da sociedade em que aquela escola está inserida, né, no caso, a sociedade capitalista e afins. A gente nota, nesse aspecto, que a teoria crítica está profundamente vinculada ao marxismo, né? Então, ela está profundamente vinculada ao método materialista histórico e dialético. E a gente se debruça em falar um pouco sobre esse método exatamente por isso, por essa relação que vai ter entre essas duas áreas, né? Então, quando a gente estuda o movimento analítico feito por Marx e Engels, né, sobre esse assunto, a gente nota que eles fornecem ferramentas que podem ser usadas mesmo dentro da análise da educação para a gente fazer essa leitura de mundo, né? E a partir disso, a gente nota que vários autores vão participar dessa perspectiva, né? Vão escrever e vão falar um pouco sobre essa ideia de você ter uma teoria pautada na disputa entre a reprodução social e uma mudança dialética. O Saviani, que é o nosso autor, ele vai fazer uma crítica a vários desses autores que embora descrevam esse papel de reprodução que a gente está falando aqui, não propõem mudanças, né? Eles não enxergam mudanças possíveis exatamente por causa desse aparato, por causa do momento histórico relacionado principalmente a maio de 1968 e tal. E ele vai fazer uma crítica, né? Ele vai chamar de crítico-reprodutivistas, a luta de classes impossível, né? E vai propor uma ação dialética através do conceito dele, né? Da pedagogia histórico-crítica, uma ação transformadora que mudaria exatamente essa ideia desse status quo. Acho que é interessante, então, notar que o Saviani ele vai fazer uma retomada profunda, né, no Marx, em autores clássicos da teoria marxista, né? E ele encontra então uma saída dentro da própria contradição da educação que está posta, né, que é a educação tradicional. No caso, o pós-estruturalismo, eu acho que é interessante da gente compreender ele dentro de um cenário aqui que está posto, que é um cenário da pós-modernidade, né? A gente não vai tratar muito a respeito do tema, mas é importante compreender aqui a pós-modernidade como uma espécie de fragmentação do sujeito moderno, né, que talvez o grande referencial aqui para nós seja o cogito, né, do René Descartes, e essa fragmentação desse sujeito vai ser o marco do indivíduo da pós-modernidade, né? Então, eu acho que é interessante a gente pegar aqui figuras importantes como Foucault, Deleuze, Derrida, né? Principalmente essa escola francesa nessa década contemporânea ao Foucault, que eles fazem uma espécie de ruptura com a tradição marxista que vinha se impondo, e eles
eles retiram, então, de certa forma, das teorias, né, deles, essa dialética hegeliana que o Marx inverteu e colocam no lugar uma série de outros conceitos que vão produzir um outro modelo de pensamento que não é mais um pensamento estruturalista, né? É um pensamento que abre margem para o poder da linguagem, né? E para essa fluidez. Então, no lugar, por exemplo, dessa historicidade proposta pelo marxismo, que vai encontrar a verdade que está no núcleo das coisas, eles buscam a genealogia nietzschiana, que não retira camadas do objeto que está sendo investigado. Ela tenta compreender esse objeto como um todo, né? A verdade não está no núcleo, a verdade a verdade, no caso, né, o que deve ser aceito, tá? Não a verdade como sendo uma coisa axiomática, né? Então, pode falar. Existe uma negação, né? Esses autores negam essa ideia de uma metanarrativa, de uma narrativa universal que vai servir para todos os casos e em todos os locais, né? As coisas se Exatamente. relativizam em vários Portanto, a aspectos. verdade, ela não é existente, assim como a realidade não é existente. Passa a ser tudo uma questão de De linguagem. construção, da linguagem, Exatamente. de construção da A linguagem. linguagem é o grande construtor das narrativas que se relativizam de acordo com perspectivas, porque nós não somos capazes, por essa teoria, de abarcar a totalidade do que é a realidade. Esse pensamento vai ter uma influência muito grande no cenário político e no cenário, num conjunto social, de modo geral, né, que a gente consegue notar por uma força, por exemplo, nos movimentos sociais que vão pautar pautas não mais de classe, né? Não são mais movimentos classistas, mas movimentos de identidades, movimentos de pautas singulares e mais subjetivadas. Isso embasa toda a forma como se concebe a escola, né? Então, em vez de ser um palco necessariamente dessa transformação de classe e tal, a escola possa ser um lugar de micro disputas, né? De perspectivas subjetivas, de Para a gente compreensão associar aqui, né, Vitor? subjetivas, isso, da educação. O Foucault, por exemplo, né, tem um livro famosíssimo dele que é a Microfísica do Poder, né? Eu acho que esse é um exemplo que a gente consegue demonstrar, né, essa capacidade dessa teoria de influenciar, né, num todo. Ou, por exemplo, situações escolares. Por exemplo, a teoria crítica de currículo vai falar em currículo oculto, né? Ou seja, existe um véu ideológico, né, que encobre a verdade por detrás das coisas, dentro do currículo escolar. Já a teoria pós-crítica, né, que está pautada pela epistemologia pós-estruturalista, vai compreender que não existe nada oculto. É tudo currículo. Né? Tudo tem que ser compreendido nessa forma genealógica. Né? A verdade aqui não está não está num núcleo, não tem que ser descortinada, né? O que você percebe é real, e é o que é real para o sujeito. Isso, Então, no nosso texto, a gente contrapõe, né, essas duas posições dentro da educação, né? Como elas se relacionam entre si e assim por diante, né? Como uma percebe a outra. Acho que resumidamente, o nosso artigo fala sobre isso. Então, gente, essa era a exposição que a gente tinha para fazer do nosso trabalho, né? E agradeço muito a atenção de vocês. Até, né, uma próxima oportunidade.